TJ Entrevista de volta. Hoje a gente está batendo um papo aqui com a artista plástica Teca Passos, ela que mora em Alphaville há 13 anos, tem um ateliê aqui no Centro Comercial, a gente está nesse espaço super agradável, falando um pouco mais sobre o seu trabalho, Teca. E você comentou que você dá aula aqui também. No primeiro bloco a gente falou que muita gente vem aqui procurando aprender mais sobre as suas técnicas mesmo, a arte da pintura, e tem muita gente que vem aqui indicado até pelo psicólogo, né, para fazer uma terapia, né, pessoas que buscam a arte na pintura, por exemplo, como terapia. Você, que eu sei já que se formou em pedagogia e psicologia, como é desenvolver esse trabalho com essas pessoas que vêm indicadas até por psicólogos para desenvolver todo esse trabalho com você como forma de terapia? É uma coisa prazerosa, porque a pessoa começa a pintar e de repente vai desenvolver, porque assim, todo mundo consegue pintar. Tá? Não existe aquele... tem pessoas que têm uma limitação maior, demoram mais tempo para o quadro sair, e tem os outros que rapidinho, 2, 3 aulas, conseguem pintar um quadro. Tá? Então, essas pessoas vêm e vão pintando, vão conversando, de repente passou o tempo, diz, mas acabou a aula. Né? E a minha aula normalmente é de 2 horas, muitos se estendem às vezes até por 4, né? Porque acabo se empolgando tanto e a pessoa, sabe, vai se soltando. Então, tem alguns momentos que não dá nem para você interromper um trabalho desses. Você tem que deixar a pessoa realmente se sentir bem, né? E acaba sendo prazeroso de um certo modo, porque eu tenho, assim, algumas pessoas, eu tenho algumas alunas, né, que vieram por indicação, se tornaram até minhas amigas, e hoje elas vêm aqui não só para pintar, vêm porque têm o prazer de estar aqui e já tiveram alta de terapia e não necessitam mais, entendeu? Mas elas continuam a pintar, e algumas que às vezes falam, agora não quero pintar, tal, acaba vindo aqui, senta, conversa, às vezes tem um fazendo aula, o outro está aqui pintando, o outro toma um cafezinho, e aí esse negócio do cafezinho, essa loja aqui também tem um horário à tarde que sempre chega um, chega outro, mesmo tendo umas pintando, porque assim, os horários aqui são livres. Tá? Então, uma começa, daqui a pouco chega uma outra pessoa, e uma está saindo, a outra está chegando. E você sabe que eu consegui formar aqui um grupo de amigos legais entre os próprios alunos. Tá? E isso, assim, acaba sendo prazeroso, porque não é só a pintura. Acabou se tornando um círculo de amizades, entendeu? E que conselho você dá para um artista plástico que está assim se descobrindo? Tem que ter empenho, acreditar e ir em frente, porque assim, quem tem trabalhos bons, eu acredito que acaba sendo reconhecido. Você avalia o mercado aqui em Alphaville para as artes plásticas? Eu vou dizer para você o seguinte, Alphaville, eu estou com a loja há 13 anos praticamente aqui, a loja sempre foi muito boa para mim. Então, eu acho que é assim, eu tive uma proposta de trabalho que foi fazer trabalhos com preços acessíveis, né? E isso me trouxe um retorno durante todos esses anos, um bom retorno, tá? Então eu consegui desenvolver meu trabalho, consegui sempre pintar muita coisa. Tem dia que eu chego e falo assim, eu vou pintar 2, 3 telas. E aí, isso no dia, entendeu? E esses trabalhos, o que eu não tenho vendido hoje, são esses trabalhos que eu tenho aqui. O resto foram todos trabalhos vendidos. Aliás, né? Você tem cerca de 4.000 telas vendidas, Sim. Não é isso, ao longo da sua carreira? Sim. Como artista plástico. Eu fiz telas para hotéis, flats, em quantidades grandes, né? E quais são suas obras preferidas? Você tem algumas que você guarda, às vezes você até já vendeu, mas você guarda esse registro, tem uma fotografia, alguma coisa que você guarda com algum carinho?
por algum motivo? Eu tenho um quadro que pintei na época que fazia só a linha figurativa mesmo, que participei de uma exposição e eu tive uma crítica muito boa de um crítico de arte que ele até me disse, guarde esse trabalho com você, que esse trabalho realmente é uma coisa nova, diferente, né? E esse quadro eu guardo. Tem alguns... Que quadro é esse? Na verdade, é um quadro que eu fiz em 98, tá? Na época, era um painel, foi pintado um jarro em cima de uma juta, tá? Então, naquela época, eles nem faziam. Hoje, depois, com o tempo, eles fizeram um painel já com juta e tal. Quando eu fiz esse quadro, eu montei a tela, nem o próprio preparado existia assim, a tinta foi absorvendo e ficou uma coisa... O resultado foi... Com um resultado, assim, diferente. E esse crítico, sabe, disse, esse trabalho é um trabalho, assim, que você deve guardar. Então, esse quadro é um quadro que eu não vendi, ele está guardado comigo, né? Você tem vários quadros na sua casa seus, assim? Ou você coleciona outros quadros de outros artistas? Não, eu tenho quadros de outros artistas, meus também, lógico, né? Mas, assim, a minha casa não é uma galeria. A minha casa, eu tenho, por exemplo, 3 quadros na sala, um na entrada. Não é, assim, uma quantidade imensa, porque, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, você deve ter uma quantidade enorme de quadros em casa. Imagina que a sua casa é cheia, né? Mas não é, não. Assim, tem o que é direcionado para uma decoração, entendeu? Qual exposição mais lhe marcou? Eu acho que é do Mundial de Velas, que eu fiz foi uma premiação do campeonato, que foram pintados 100 telas. Essa exposição foi feita no Clube de Campo São Paulo, tá? Vieram pessoas de vários países, eram barcos que tinham 5 tripulantes e todos os participantes do Mundial receberam uma tela como prêmio. Foram telas diferenciadas do 1º ao 5º prêmio, né? Mas mesmo os outros barcos, eles me pediram algumas telas. E durante o campeonato, esses quadros ficaram expostos no Clube de Campo. Teca, como a gente já falou até aqui no programa, você tem mais de 4.000 telas vendidas, comercializadas. Como que você define esse público que aprecia a sua arte? Eu tenho algumas pessoas que olham, sabem que é um trabalho meu e vêm e procuram esse trabalho, porque é um trabalho meu, entendeu? Então, assim, é diferenciado. Mas o que você acha que as pessoas gostam? Por que você acha que elas querem, desejam uma obra sua? Olha, na verdade eu não sei, mas eu sinto um prazer de poder pintar e alguma pessoa chegar aqui e falar assim, é isso que eu quero, é isso que eu procuro, né? Porque, de repente, tanta gente fala que vender quadros é tão difícil e a pessoa chega aqui, se encanta com aquilo e está pagando. Então, eu tive, assim, casos até de pessoas muito simples que tinha, assim, que chegaram para mim e disseram, nossa, é um sonho meu ter um quadro seu na minha casa. Então, eu já cheguei até a pegar o quadro e entregar para a pessoa, porque eu sabia que essa pessoa até não podia pagar, mas a coisa foi tão sincera, entendeu? De chegar, nossa, ele teve uma pessoa, ele passava sempre na loja, ele falava assim, eu queria tanto ter um quadro, aí vim outro dia, tal. E eu tive, assim, alguns casos de pessoas que até falavam, poxa, eu vou juntar um dinheirinho para comprar um quadro. Então, é um negócio interessante, é um prazer isso, você entendeu? A pessoa querer uma coisa que você está fazendo, está pagando por aquilo, né? Então, quer dizer, o quadro está transmitindo alguma coisa para essa pessoa. Ok, Teca, então eu vou aproveitar e fazer uma última pergunta, já que a gente não tem muito tempo aqui no programa, infelizmente. Como você se sentiu quando 3 telas suas foram selecionadas
para serem impressas em cartões telefônicos, na época foi a Telefônica, e divulgado para o Brasil inteiro. Foram cerca de 1.500.000 cartões, não é, para o país inteiro. E dentro desses cartões tinham 3 telas que eram suas, né? 3 figuras que eram suas. Como você se sentiu com isso? Mais uma vez senti um prazer enorme, né? Porque nessa época as pessoas colecionavam esses cartões. Chamava Série Arte. Foi muito prazeroso ter essa escolha, né? Nessa época eu pintava também uma linha figurativa que foram a série dos marinhos, né? No litoral norte, fazia muitas exposições, vendia em algumas lojas de lá e esse tema saiu dali e no final acabou sendo divulgado para o Brasil todo. Teca, então muito obrigada por receber a gente aqui no seu ateliê, obrigada por bater um papo com a gente tão gostoso aqui no TJ Entrevista. Eu é que agradeço. Se alguém quiser conhecer meus trabalhos, as portas estão abertas. Pode vir aqui tomar um café. Com certeza. Né? E conhecer os trabalhos também. Tá ótimo. Obrigada, viu? Até a próxima. Eu é que agradeço. Foi um prazer.